Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. E estamos de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que salvam a alma. É uma coisa muito importante e muitas pessoas se perguntam: mas o que é mesmo que salva a nossa vida? O que é mesmo que salva a nossa alma? Como pode o homem ser salvo e encontrar-se diante de Deus? E nós temos a resposta na palavra de Deus. E eu quero ler então um texto da palavra que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9 ao versículo de número 12, que diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então aqui nós temos esta palavra muito interessante, uma palavra que foi ensinada, que foi falada pelo apóstolo Paulo. E ele, quando escreveu esta carta aos Coríntios, ele traz aqui uma explicação sobre como nós encontramos a salvação. E ele coloca aqui 3 coisas que salvam a alma do homem. Primeiro, ele diz como essas pessoas têm sido pessoas realmente pecadoras, né? Ele diz no verso de número 10, não erreis, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E ele diz no verso 11, e é o que alguns têm sido. E aí ele começa a dizer o que de fato salva a alma do homem. E no verso 11 ele diz, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. A primeira coisa que o homem precisa para ser salvo é ser lavado. Lavado no sangue do Cordeiro, lavado no sangue de Jesus. Ninguém consegue se purificar de seus pecados por méritos próprios. Ninguém consegue se purificar das suas maldades, dos seus erros, dos seus pecados de uma forma humana. Mas isso acontece de uma forma sobrenatural através de Jesus. É necessário ser lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Em Atos capítulo 22, versículo 16 diz assim, agora, porque te detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Preciso deixar bem claro uma coisa, batismo não salva ninguém. A pessoa, para que o seu pecado seja perdoado, precisa crer em Jesus. Precisa depositar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. É necessário crer em Jesus. Então, a primeira coisa que salva a alma, que aqui a palavra do Senhor nos ensina, é ser lavado. A segunda coisa que diz aqui no versículo 11, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Para que a alma seja salva, é necessário ser santificado. Ou seja, a palavra santificar, ela quer dizer separar-se do pecado para Deus. Então, após a pessoa ser lavada,
no sangue do Cordeiro, a pessoa precisa buscar estar em santificação. Jesus, ele orou, quando orou pelos seus discípulos em João capítulo 17, versículo 7, Jesus Cristo, ele orou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O caminho da purificação está na palavra de Deus. O caminho da santificação está na palavra de Deus, porque é a palavra que nos mostra e que nos diz o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. E a terceira coisa que salva a alma, que diz aqui no versículo 11, diz assim: mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. É a terceira coisa que está na terceira posição aqui no versículo, mas eu diria que era em primeiro lugar. A pessoa precisa ser justificada dos seus pecados. A palavra justificar, quer dizer declarar-se justo ou não culpado. Naturalmente, nós nascemos já com a natureza pecaminosa, com a natureza do pecado. Naturalmente somos culpados e apenas Jesus Cristo, ele nos torna justo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Agora não vivemos mais para o mundo. Após a pessoa crer em Jesus, está morto para o pecado, está morto para o mundo, mas está justificado do pecado. Somos justificados. A pessoa é justificada quando se arrepende dos seus pecados. E é neste momento, quando a pessoa se arrepende e crê na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, que acontece o perdão. A pessoa é perdoado dos seus pecados. A Bíblia diz em Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras. Isso é muito importante, porque existem muitas pessoas que acham que são justificadas pelas suas boas ações, pelas suas boas obras. Mas a Bíblia diz que as obras não justificam ninguém. A Bíblia diz que as obras não salvam ninguém e que a pessoa apenas se torna justo crendo em Jesus. Amém? Então aqui nós temos o que a palavra do Senhor diz. 3 coisas que salvam a alma. É ser lavado, ser santificado e ser justificado. Espero que tenham lhe trazido um bom ensinamento da palavra de Deus, e eu quero que você também curta esse vídeo e dê o seu like, aí se inscreva em nosso canal, assim você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus a mais pessoas, porque muitas e muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.